No dia 29 de novembro de 2015, Tyson Fury fez história no boxe. Depois de 10 anos e quase 20 defesas de cinturão seguidas, o reinado de Vladimir Klitschko, um dos maiores pesos pesados da história, chegou ao fim. Nas mãos do inglês Tyson Fury, que realizou seu grande sonho de vida, o bebê prematuro, descendente de uma família de ciganos e boxeadores, batizado em homenagem a Mike Tyson, já que lutou pela vida e sobreviveu mesmo pesando apenas 400 gramas no seu nascimento. E agora, aqui estava ele, com 2,6 metros de altura, dono de 5 das principais federações mundiais de boxe. Toda sua vida e tudo que ele viveu foi pensado nesse momento. Só que o problema, no entanto, aparecia na pergunta: e o que vem agora? Para muitos a resposta pode ser simples, mas não para todos. Afinal, o que vem agora? Se ele se tornou campeão mundial, realizou seu grande objetivo de vida, era para isso que ele vivia. O que vem agora? Fama? Dinheiro? Carros? Uma vida luxuosa? Do que adianta ter tudo isso se o seu objetivo, o seu papel, já foi cumprido? Pra que continuar vivo se a sua missão de vida já acabou? Era exatamente isso que assombrava a mente de Tyson Fury. Esse era o dilema. Após a conquista do título, a vida do rei cigano chegou ao fundo do poço. Fury entrou em uma profunda depressão, porque simplesmente não conseguia mais enxergar motivos para viver. E para tentar preencher esse vazio, para fugir desses pensamentos, ele mergulhou de cabeça no mundo das bebidas, no mundo das drogas e na obesidade. Fury dizia que não sentia mais vontade de levantar da cama, não via mais significado na vida, estava desistindo de viver. E após várias tentativas falhas de agendar uma luta e por ter falhado no teste antidoping pelo uso de cocaína, Tyson Fury decidiu abrir mão de todos os cinturões que ele tanto sonhou em conquistar e anunciou sua aposentadoria do boxe profissional. E assim, a vida do rei cigano afundou ainda mais. Ele chegou a pesar 200 quilos. E além do vício em álcool e drogas, ele começou a ter tendências suicidas. Fury passou a ser um perigo para todos ao seu redor, e principalmente para si mesmo. Até que um dia, tudo mudou. Um dia em que Tyson Fury tentou tirar a própria vida, mas acabou renascendo das cinzas. I was sitting here at 400 pounds, a drug addict, an alcoholic. Like I said, I was waking up and I didn't want to be alive. I was making everybody's life a misery. Everybody who was close to me was pushing away. Nobody could talk any sense into me at all. I'd go very, very, very low at times, very low. And I'd start thinking all these crazy thoughts and this, that and the other. And I was in my car, I bought a brand new Ferrari convertible. And I was in it and I was on the highway. And there's a strip of the highway where I am. There's a massive bridge that crosses the motorway. And I knew that. And I got the car up to 190 miles an hour. I was headed towards that bridge and I didn't care what no one was thinking. I didn't care about hurting my family, me career, people friends, anybody. I didn't care. I didn't care about nothing. I just wanted to die so bad. I give up on life. And just as I was heading towards that bridge at 190 in this Ferrari, I heard a voice say, "No, don't do this, Tyson. Think about your kids. Think about your family and your little boys and girls growing up with no father. And everyone saying your dad was a weak man. He left yous. He took the easy way out because he couldn't do anything about it." And before I turned into the bridge, I pulled on the motorway and I was shaking. I could feel myself shaking and I pulled over and I was all nervous and didn't know what to do. I was frightened and I was so afraid. And I thought, that day, I'll never, ever, ever try or think about taking my own life ever again. And I didn't. E assim, Fury buscou ajuda psiquiátrica, abandonou as bebidas, as drogas e voltou aos treinos, planejando seu grande retorno aos ringues, que segundo ele, seria o maior da história do boxe, a maior história de superação da nobre arte. E depois de 3 anos parado, Tyson Fury fez o seu grande retorno aos ringues, vencendo Sefer Seferi por nocaute técnico em Manchester. O rei cigano estava de volta, mas ele tinha uma grande missão em mente. Ele queria conquistar o único cinturão que ele ainda não havia colocado em sua estante, o título da WBC, o cinturão peso pesado do Conselho Mundial de Boxe, o mais prestigiado de todo o esporte, e que estava nas mãos de um dos boxeadores mais perigosos e mais letais de toda a história, o americano Deontay Wilder.
Ex-jogador de futebol americano, Deontay Wilder começou sua carreira amadora no boxe aos 20 anos de idade, sendo medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2008, o que deu origem ao seu apelido, The Bronze Bomber, o bombardeiro de bronze. Um gigante americano de 2,3 metros de altura e 2,11 de envergadura, e com as mãos mais letais que o boxe já viu. Ainda em 2008, ele começou sua carreira profissional, e até 2014 ele fez 32 lutas, e ele venceu todas elas por nocaute, até que nesse mesmo ano ele conquistou o cinturão peso pesado da WBC, se tornando o grande guardião desse título. Wilder defendeu seu cinturão 7 vezes seguidas, de 2014 até o início de 2018, e todas as vitórias foram por nocaute, alcançando um cartel invicto de 40-0, nocauteando todos os adversários que ele já enfrentou. Wilder carecia de desafios, até que Tyson Fury finalmente voltou à cena. O campeão moral dos pesos pesados que nunca perdeu seus cinturões no ringue, e assim como Wilder, também era invicto. Após mais uma vitória de Tyson Fury em agosto de 2018, o desafio foi feito e finalmente Deontay Wilder e Tyson Fury se enfrentariam dentro do ringue. Além de suas conquistas no boxe, Fury era muito conhecido por sua personalidade. Ele era uma grande figura. Just give me the cure. Let's do a duet. Let's do a duet. I don't know, but this is a live moment for me, by the river. Let me feel this power on the Alabama Slam. Hey, I'm ready when you are, big Let's dosser. go. First of all, I'd like to thank everybody for turning up today. Second of all, I'd like to say even Deontay Wilder knows to sit down in the presence of greatness. The mind games are mine. I am the master of the mind. Make sure you turn. Come on, come on. I'm ready. Any time of day, twice on a Sunday, you big dosser. Por causa dos ataques de Fury e a mítica entre os dois, a luta ganhou muita expectativa, sendo considerada a luta mais aguardada dos pesos pesados desde a era de ouro do boxe. Um campeão dominante ativo, mestre da arte dos nocautes, e um ex-campeão, um talento nato com uma história de superação. Dois gigantes de 2 metros de altura, dois invictos, dois estilos de luta completamente diferentes, duas futuras lendas do boxe, colidindo no ringue pela primeira vez. A luta já começa a todo vapor, Wilder com suas bombas e Fury surpreendendo com sua velocidade, desviando dos golpes do campeão, mas é o inglês quem encaixa o melhor golpe da luta até agora, balançando Wilder e inflamando a torcida logo no primeiro round. E a partir daí ficou claro, não era apenas uma luta, era um duelo de gigantes. Sabendo do poder do bombardeiro de bronze, Fury adotou a postura de contra-golpeador, recuando para escapar dos mísseis de Wilder, mas com isso, Wilder ganhava espaço para se soltar, do jeito que ele gosta de lutar, e apesar dos reflexos impressionantes de Fury, Wilder conseguia encaixar suas bombas, mas por causa da sua movimentação, sua defesa, sua esquiva, Fury conseguia impedir que o golpe encaixasse em cheio, sempre se movimentando. O grande sucesso do inglês na luta eram suas combinações, rápidas, precisas, imprevisíveis. Era volume contra poder, mas apesar do grande talento de Fury e sua velocidade, ele se colocou em uma posição bem desfavorável, recuando sempre para contra-golpear e deixando Wilder ganhar espaço e ditar o ritmo da luta. E o combate estava muito equilibrado, os contragolpes e o volume de socos de Fury contra as bombas de bronze de Wilder. Mas a estratégia de Fury mostrou seu ponto fraco no 9º round. De tanto recuar, uma hora ou outra ele se colocaria no raio de ataque do Wilder, e finalmente isso aconteceu. Uma bomba do Wilder derrubou o rei cigano no 9º round, o primeiro knockdown da luta. Fury se levanta e Wilder vai à caça, pronto para encerrar o combate, mas o inglês resiste, desvia dos golpes, se defende e contra-ataca. Wilder ganhou uma grande vantagem nesse round, mas o rei cigano ainda estava na luta, trocando golpes, correndo atrás do prejuízo e ainda confiante que iria realizar o seu objetivo, concretizar a maior história de superação do boxe, voltar da depressão e se tornar campeão mundial mais uma vez. Até que no último round, o pior aconteceu. Novamente, o canhão de Wilder o acertou. Mas dessa vez, foi um golpe derradeiro, um tiro certeiro, um checkmate. Fury foi ao chão apagado, imóvel, estendido no chão como um cadáver, e Wilder tinha certeza, a luta havia acabado. Enquanto o árbitro abria a contagem, eles já começaram a comemorar a maior vitória da sua carreira. E a história de superação de Fury parece ter chegado a um fim dramático.
Mas esse não era o fim. Fury volta dos mortos e a arena fica em choque. De repente, o Rei Cigano se levanta da lona, pronto para lutar até o fim. Wilder não conseguia acreditar no que via, mas ele sabia o que tinha que fazer: terminar o que começou. Wilder dispara socos com força total, soterrando Fury com um bombardeiro feroz. E no meio da chuva de socos, Fury decide abraçar o caos e avança para cima do campeão. E algo incrível acontece. Apesar do knockdown, agora é Fury quem domina o último round. Aos 45 do segundo tempo, Fury finalmente descobriu o segredo. Ele achou uma forma de vencer o Wilder, mas era tarde demais. E com o soar do gongo, a luta chega ao fim. E agora, o resultado da luta será definido pelos juízes. E a impressão que dava era de que Fury venceu mais rounds, só que o Wilder conseguiu 2 knockdowns, o que com certeza lhe deu uma grande vantagem na pontuação. Conclusão: independente do vencedor, todos sabiam que o resultado iria dividir opiniões, mas o que de fato aconteceu foi ainda mais polêmico. Um empate. The decision is a split decision draw. Pela primeira vez na carreira, tanto Tyson Fury quanto Deontay Wilder saíram de uma luta sem vencer, mas também não perderam. Um empate por decisão dividida. E como empatou, o campeão segue com o cinturão, mas ambos ficam com aquele gosto amargo na boca. Wilder, que manteve o título, mas não venceu, e Fury, que saiu de mãos vazias. E na visão do próprio inglês, ele achou que venceu a luta, mas interpretou o empate como uma derrota. Ele não fez o suficiente para vencer, e era óbvio que a história não estava encerrada. Uma revanche precisava acontecer, e os números não mentem. Juntando as vendas dos Estados Unidos e do Reino Unido, a luta vendeu quase 800 mil pacotes pay-per-view, mas como a cláusula de revanche imediata não previa um empate, os dois tiveram que seguir por caminhos diferentes. Ao menos, por enquanto, a revanche não aconteceria. O ano de 2019, então, serviria como novo começo. Tanto Deontay Wilder quanto Tyson Fury fizeram 2 lutas esse ano. No caso do inglês, ele nocauteou o alemão Tom Schwarz em junho, e em setembro ele venceu uma difícil luta contra Otto Wallin, onde Fury sofreu um profundo corte no supercílio. Já Deontay Wilder, ainda como campeão dos pesos pesados, conseguiu defender seu cinturão mais 2 vezes, nocauteando Dominic Breazeale e Luiz Ortiz. Com essas 2 vitórias, Wilder alcançou a marca de 10 defesas de cinturão seguidas. Ele igualou o recorde de Muhammad Ali na WBC. Mas agora que os dois voltaram aos trilhos, todos sabiam o que vinha a seguir: a grande revanche. E a expectativa era ainda maior do que na primeira luta, onde já se viu uma revanche entre 2 lutadores invictos. E agora eles sabiam que deixar a luta para a decisão dos juízes não seria uma opção. Dessa vez, eles viriam para nocautear um ao outro, para definir a luta uma vez por todas. No dia 22 de fevereiro de 2020, a revanche dos invictos finalmente aconteceu. Na reta final do 12º round, apesar de ter levado o knockdown, Fury fez uma descoberta que mudaria o rumo dessa rivalidade. Ele percebeu que cometeu um grande erro na sua estratégia. A solução não era evadir e buscar o contragolpe contra o Wilder, mas sim o contrário. Wilder está acostumado a sempre andar para frente, raramente ele precisa recuar. Se um lutador consegue pressioná-lo, desrespeitando seu poder de fogo e o forçando a andar para trás, todo o seu jogo seria anulado. Wilder não teria espaço para jogar o peso do corpo nos golpes, e sua maior fraqueza seria exposta: a movimentação para trás. E esse era o segredo. Fury agora sabia o que tinha que fazer. Ele precisava ser o agressor dessa luta. E foi exatamente isso que ele fez. Na revanche de invictos, os papéis se inverteram. Agora era Fury quem caminha para frente, e o Wilder se via forçado a recuar. A partir daí, as brechas na sua defesa e sua movimentação foram abrindo espaço para as combinações de Fury. Era uma luta completamente diferente da primeira. Fury dominava e não deixava que o Wilder encontrasse espaço para atacar. E logo no terceiro round, tivemos o golpe que definiu o rumo da luta.
um soco de Fury que derrubou Wilder, a segunda vez em toda a sua carreira que ele sofreu um knockdown. Só que pior ainda, o golpe causou um sério dano no ouvido do campeão, que a partir desse golpe não conseguia mais se manter em pé da mesma forma. Com o ferimento no ouvido e com seu jogo totalmente anulado, Wilder estava em apuros. E nos rounds seguintes, Fury dominou completamente o ringue, virou um monólogo. Wilder era passageiro da agonia, sem conseguir oferecer nenhum tipo de resposta à pressão e às combinações de Fury. A surra foi ficando cada vez pior, Wilder caiu de novo, e parecia ser só questão de tempo para o fim do combate. Até que no 7º round, o corner de Wilder tomou a mais difícil das decisões. E então jogou a toalha, decretando o fim da luta. E assim, Tyson Fury vence Deontay Wilder e cumpre a sua missão. 4 anos depois de anunciar sua aposentadoria e de tentar se matar em uma ponte, o Rei Cigano era novamente campeão mundial dos pesos pesados. Literalmente cantando de alegria com a vitória mais importante da sua carreira, Tyson Fury alcança a sua redenção. Muito além de uma vitória profissional e muito além de um cinturão, essa foi uma vitória pessoal para Tyson Fury, a vitória definitiva do Rei Cigano. Pela primeira vez na carreira, Deontay Wilder sentiu o gosto da derrota, e definitivamente isso afetou o agora ex-campeão. Primeiramente, ele se recusava a aceitar a derrota, e chegou a fazer diversas acusações sobre o que aconteceu. Reclamou dos seus treinadores, disse que alguém poderia ter envenenado sua água e que suas pernas estavam comprometidas com o peso da fantasia que ele vestiu para entrar no ringue. Enquanto isso, Tyson Fury estava pronto para seguir em frente. Ele queria defender seu cinturão, enfrentar outros nomes e retomar os seus antigos cinturões, que estavam nas mãos do seu desafeto Anthony Joshua. Mas havia um porém. No contrato da segunda luta, havia uma cláusula de revanche imediata, e se acionada, os dois seriam forçados a se enfrentar mais uma vez. E em busca de vingança, Wilder acionou, forçando Fury a enfrentar o americano pela 3ª vez. E isso era de total desagrado para o inglês, pois ele não tinha o menor interesse de refazer essa luta. Ele sentia que já tinha deixado claro que era o melhor, e que havia desvendado o jogo do Wilder, mas não dependia da sua vontade. Ele assinou o contrato, e agora por lei, Wilder tinha direito a uma revanche imediata. Fury teria que aceitar ou pagar uma multa de 80 milhões de dólares. E assim, a 3ª luta foi confirmada para outubro de 2021, e dessa vez sem cláusula de revanche imediata. Seria o confronto final entre os dois, independente do resultado. Nas coletivas de imprensa, Fury não escondia seus sentimentos. Ele achava que essa revanche era uma perda de tempo, e não via mais o Wilder como uma ameaça. Ele não sentia que o americano poderia mudar algo para a revanche. E o ex-campeão, por sua vez, adotou uma postura curiosa. Ele sempre levava um fone de ouvido para as coletivas de imprensa, para não ter que ouvir as provocações de Fury. Ele também não respondia nenhuma pergunta, era o seu treinador que respondia as perguntas para ele. Apenas na encarada, os dois se olhavam cara a cara. Isso diminuiu ainda mais o interesse de Fury, que afirmava que o espírito de Wilder havia quebrado. Segundo Fury, Wilder não tinha a menor chance. Era isso que iríamos ver na 3ª e última luta entre Tyson Fury e Deontay Wilder. E Wilder começou vencendo de forma mais tática, mantendo a distância de Fury e atacando na linha de cintura. Mas aos poucos o Rei Cigano foi encaixando a sua estratégia, e aquilo que aconteceu na luta anterior foi se repetindo, até que novamente no 3º round Fury consegue encaixar um cruzado e aplica um knockdown em Deontay Wilder, igual à segunda luta. E parecia então que Fury estava certo, não havia nada que o Wilder pudesse ter feito para mudar esse cenário. Tudo estava se repetindo, e acreditando que a luta estava em suas mãos, o campeão relaxou. Um erro fatal diante de um dos maiores nocauteadores da história do boxe. No 4º round, Wilder ressurge e dispara um direto avassalador em Fury, que dobra os joelhos e vai ao chão. E do nada, tudo mudou. O morteiro de Wilder estava carregado, e Fury pagou um preço caro por sua soberba. O inglês se levanta, mas é novamente atingido pelo ex-campeão, sofrendo 2 knockdowns no mesmo round. Isso nunca tinha acontecido em sua carreira. Novamente, o campeão se levanta e bate em retirada, conseguindo sobreviver até o soar do gongo. E a partir daí, uma das melhores lutas da história do boxe
havia acabado de começar. Uma guerra franca entre dois gigantes, os dois abraçaram o caos. Fury seguia levando a melhor na maior parte dos rounds, mas o Wilder sempre ressurgia acertando suas bombas. O bombardeiro de bronze partiu pro tudo ou nada, abandonando a estratégia e partindo pra cima de Fury por pura garra, enquanto o campeão tentava manter sua tática e ao mesmo tempo tentava escapar dos mísseis que o derrubaram. Mas à medida que a luta se estendia, Fury ia ganhando cada vez mais espaço, enquanto Wilder se mantinha no combate por puro coração, por pura força de vontade. Até que no 10º round, Fury o acertou mais uma vez. Wilder desabou no chão. Ele ainda arranjou forças para conseguir se levantar, mas ele sabia, e o mundo podia ver, que infelizmente ele estava nas últimas. Ele estava no limite. E sabendo disso, Wilder preparou sua última bala na agulha e balançou Fury na reta final do 10º round, despejando uma rajada de socos que quase derrubaram o campeão pela terceira vez. Mas Fury foi salvo pelo gongo. E foi isso. Essa foi a última bala de Deontay Wilder. Lutou bravamente até o fim, mas o seu corpo já havia passado do limite. No início do 11º round, Fury derrubou Wilder mais uma vez. Só que agora, o bombardeiro de bronze não se levantou. E assim, Tyson Fury vence Deontay Wilder pela segunda vez, defende seu cinturão dos pesos pesados e encerra uma das maiores rivalidades da história do boxe, contra aquele que foi o seu maior desafio. Desde aquela luta, Fury ainda se mantém como campeão dos pesos pesados da WBC e segue invicto na carreira. E isso só engrandece os feitos de Deontay Wilder. Ele foi a pedra no sapato do campeão, seu grande rival. Em toda a sua carreira, Fury sofreu 7 knockdowns, sendo que 4 desses knockdowns foram somente contra Deontay Wilder. Ninguém conseguiu fazer isso contra Fury. Só que infelizmente o dano e o trauma das duas derrotas deixaram uma marca muito maior no bombardeiro de bronze. Desde então, ele só fez mais 2 lutas. Na última, foi dominado por Joseph Parker. E aos 38 anos de idade, o americano admite que não sente mais a mesma chama e a mesma fome de competição de antes. Infelizmente, o bombardeiro de bronze parece não existir mais. Ainda assim, ninguém apagará seus feitos. Suas 10 defesas de cinturão seguidas, seu auge com mais de 40 vitórias seguidas por nocaute, e para sempre sua rivalidade contra Tyson Fury ficará marcada na história. Se Fury chegar a se tornar o maior peso pesado de todos os tempos, Deontay Wilder fica eternizado como seu maior desafio. E as lendas desses dois lutadores, desses dois gigantes pugilistas, já deixaram sua marca na história.